agradeço, especialmente ao pastor Nelson Milanelli e a Marina, que também moram no meu coração, foram meus pastores, os dois, porque esposa de pastor é pastor também, lá na igreja de Moema. E quando a Marina me convidou através da crise, eu me senti muito honrada. No dia de hoje, eu tirei um tempo para falar sobre a importância de estar diante do altar. E é por isso que eu escolhi um filósofo bem interessante, que traz um pensamento sobre a oração, já que temos falado tanto de oração. E já que estamos juntos diante do altar do Senhor, Crisóstomo diz assim que o poder da oração tem vencido a força do fogo e dos raios, refreado a fúria dos leões, tem feito desaparecer a anarquia e abolido guerras, tem acalmado os elementos em fúria e expelido demônios, tem partido os grilhões da morte e alargado as portas do céu, tem mitigado as enfermidades e repelido as fraudes, tem livrado da destruição cidades inteiras. A oração é uma panóplia toda suficiente, é um tesouro inexaurível, uma mina que nunca acaba, um firmamento jamais obscurecido por nuvens, um céu nunca perturbado pela tempestade. É a raiz, a fonte, a mãe de 1000 bênçãos. Esse é um filósofo que escreveu pensando sobre o que significava a oração. E eu gosto desse conceito, já que estar diante do altar de Deus nos concede brilho e muito poder. A oração é um instrumento que exatamente Deus nos concedeu para que diante do altar nós conheçamos a vontade dEle e nos tornemos mais parecidos com Ele. É através da oração que nós acrescemos saúde à nossa alma, porque a alma humana anda muito doente. A alma humana sem a oração, ela definha. E a oração, o exercício de pedir, a reza, a questão de falar com Deus, exatamente representa a saúde da alma. Quanto tempo você tem tirado no meio da sua família para você saudar a sua alma, para levar a sua própria alma mais saúde? A saúde da alma só é possível através desse exercício da comunhão. O salmista, no capítulo 23, e vocês conhecem, não precisam abrir, lá no capítulo 23 de Salmos, diz assim, ele pede o refrigério da alma, porque a nossa alma suspira, anseia, clama pelo Senhor. Em Provérbios, salvo engano, Eclesiastes diz assim, que há um espaço, na realidade, um vazio no coração do homem, que só pode ser preenchido pelo desejo da eternidade e pelo nosso Deus. Não importando a religião, por ser humano, nós clamamos por Deus, suspiramos pelo Senhor e temos a necessidade dEle. A oração vem efetivar essa saúde da alma, vem trazer esse refrigério e Deus se revela mais e mais, especialmente para aqueles que se colocam diante do seu altar. Deus já se fez revelado de outras formas para toda a humanidade. Deus se fez revelado através da natureza. Quando Ele veio aqui através de Jesus e verteu o seu sangue na cruz por mim e por você. Mas Ele se revela de forma prioritária àqueles que se colocam diante do seu altar, porque Deus sopra vida na sua vida toda vez que você ora. E quando o sopro de Deus alcança o seu viver, ao orar, ao suspirar, então Deus faz o respirar da sua alma com mais saúde. Você se torna mais parecido com Ele. É para isso que serve a oração. É através da oração que nós expelimos demônios. É através da oração que nós repreendemos o inimigo. É através da oração que é possível nós solucionarmos guerras. E olha, eu não estou falando somente de guerras entre países e culturas, que muitas já foram solucionadas através da intercessão. Mas cada um de nós tem um espaço de guerra no seu viver, seja no aspecto profissional, emocional, familiar, financeiro. E muitas vezes temos mais a tendência como seres humanos de guerrear, porque pensamos ter instrumentos suficientes do que parar para orar. A oração é um canal poderoso de Deus. Exatamente porque vários textos bíblicos confirmam para nós que Deus confirma a sua onipotência e está pronto, desejoso para responder através da oração o que você precisa. Aí você vai dizer assim, mas há tanto tempo eu oro e Deus não atende. Dá uma olhada na história da humanidade através da palavra e veja os milagres do êxodo de Israel do Egito, a jornada pela terra. Quando Jesus esteve presente, todos os pedidos que lhe fizeram, Ele atendeu. Todos os pedidos de cura, de libertação, Jesus atendeu. Isso confirma para mim que este Deus onipotente está pronto da mesma maneira a atender os seus pedidos. É que talvez muitos nem peçam ou não saibam mais pedir.
Ellen White tem um pensamento no livro, exatamente aí, O Grande Conflito de Forma Condensada, que eu admiro por demais. Para quem não conhece, ela é uma amiga minha, cristã, escritora, que já faleceu, mas deixou por aí palavras muito importantes. E Ellen White nos diz assim, exatamente que o nosso compassivo Salvador está hoje tão disposto a escutar a oração da fé como quando andava visivelmente entre os homens. O natural coopera com o sobrenatural. Presta atenção, é o natural que coopera com o sobrenatural. Deus não precisa da nossa ajuda, mas nos dá a oportunidade de, através da oração, nós fazermos parte do plano dele, porque faz parte do plano dele nos conceder em resposta às nossas orações de fé aquilo que ele não outorgaria se nós não o pedíssemos. Eu vou repetir, fica a dica, a hashtag, tá bom? Para vocês orarem mais e pedirem mais, porque exatamente Deus tem respostas que Ele só dará se nós pedirmos em oração. Resposta à nossa própria fé. Se nós não pedirmos, nós não receberemos enquanto estivermos nessa terra. Vejam, nesse contexto, nós temos um exemplo. E quando você talvez não entenda muito sobre oração, pegar um padrão e copiar esse padrão dá um resultado positivo. Então, quando a gente tem um modelo, ainda que seja um modelo humano que você olhe, ou você adote um padrão de alguém, você pega a conduta e veja como essa pessoa ora. Porque muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, ora pelo meu filho, Ivelise, ora por mim, porque a minha oração já não está mais sendo atendida. Ora por mim, porque a minha oração não passa do teto. E eu gosto, da época que eu gravei o Código Aberto, o pastor Odailson dizia assim, não foi nem o Odailson, desculpa, foi o pastor Marcelo Rezende, que foi nosso pastor. Mas oração não é bexiga, bexiga não passa do teto. É verdade, mas toda oração feita, ela é escutada pelo nosso Senhor Jesus. E ela é atendida, é isso que diz a minha amiga Ellen White. Ela é atendida, toda prece de todo ser humano sincero, ela é atendida. Se não for para esta terra, será para a nossa eternidade. Mas tem uma resposta. E esperar por essa resposta e a forma como nós reagimos é que importa nessa jornada de fé. É nesse contexto que o nosso padrão de hoje é Jesus Cristo, que orava de madrugada, que passava tempo com Deus. E será que nós temos passado tempo com Deus? Será que exatamente nós temos tido tempo para conversar com o Senhor e ouvir sua voz e sozinhos, não é em família, não é em casal. Será que sozinhos nós temos tido tempo para identificar a voz de Deus? A oração é um instrumento tão poderoso, é um canal tão extraordinário, através do qual Deus quer fazer sua vida brilhar mais, para que as pessoas percebam mais do seu caráter, que hoje a fé e a ciência têm conversado sobre oração. A oração se tornou objeto da ciência para estudo, tal qual a psicologia, o corpo humano, as doenças. A oração tem sido um tema tão comum que a neurociência tem estabelecido exatamente as vantagens da oração. Então, se você tem um perfil que é mais contestador, especialmente, agora fica meu carinho aqui aos homens, porque a mulher tem uma tendência maior de falar, de clamar, de chorar. E muitas vezes os homens, para conversarem com Deus, parece que possuem um pouco mais de desafio. Brincaram comigo antes de entrar na sala pastoral e falaram, olha, eu quis fazer, um homem, eu não lembro qual foi que disse, eu quis fazer o dia do homem, e os homens aqui não se reuniram, Ive, e não toparam. Fica o desafio. Imagina ter grupos de homens que oram por suas esposas, por suas famílias, exatamente que nos dá a oportunidade de universalmente acessar as pessoas. Já parou para pensar que você pode ser a resposta de oração de muita gente? E também que ainda que você ore por alguém que não saiba que é objeto da sua oração, o poder do Espírito Santo atua. A fé tem sido explicada pela ciência, não completamente, porque o nosso Deus é poderoso de maneira infinita, mas Deus tem feito a ciência confirmar o seu poder para mostrar que está na direção da humanidade. Orar mais nos concede mais poder e oportunidades de participarmos de maiores milagres. Quer dizer que muitos dos muros de hospitais têm mais pedidos atendidos do que as igrejas? Será que funciona assim? Será que a tua casa e a minha casa são resultado de orações? Exatamente de petições que foram atendidas? E nós temos sido esse canal de comunicação? O desafio é nós termos um momento para aquietarmos a nossa mente. Sabe por quê? A oração significa a sala de descompressão para o estresse da vida. Mas, de verdade, nós vivemos estressados e é chique falar que está estressado.
tá bom? Porque se trabalha muito, as pessoas correm demais. Então, descompressar esse estresse, muitas vezes se busca formas alternativas. Cuidar da saúde física é importante, fazer aí a busca de um profissional da área do auxílio emocional é importante, mas somente a oração causa a descompressão total do estresse e traz refrigério à alma. O que significa que Deus está a todo instante nos convidando exatamente para nós ficarmos quietos, para conhecermos mais deste eu sou. É que eu estou tão acostumada comigo e com os outros, que às vezes eu esqueço quem ele é e do que ele é capaz de fazer. E eu fico tentando fazer no lugar dele. Rick Warren nos diz assim que muitos de nossos problemas devem-se à nossa incapacidade de permanecer em silêncio. Nós simplesmente não sabemos ficar quietos. E quando estamos quietos, nós estranhamos a quietude alheia. E se alguém estiver quieto, a gente já começa, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Abram comigo, por favor, a palavra em Salmos, no capítulo 46, no verso 10. Salmos, no capítulo 46, verso 10. O conselho do Senhor é exatamente a quietude para essa descompressão emocional. Será que quando você chega em casa, qual é a primeira coisa que você faz? Você liga a TV para não se sentir sozinho e ali se alimenta? Quando entra no carro ou está no ônibus, você coloca um fone de ouvido e começa a ouvir música? Mas, Ive, é música da igreja. São músicas cristãs, isso não ajuda? Será que você tem noção do que significa entrar na sala de audiência do Senhor onde você estiver? Seja no banheiro do seu horário profissional, seja no meio do transporte público, ou seja no quarto da sua casa, causar essa descompressão emocional através da oração? Salmos, no capítulo 46, no verso 10, Deus nos faz o seguinte, eu digo que é imperativo, não é um convite, é um mandamento, não acrescido aos 10 mandamentos, mas veja como ele nos diz, na minha versão, que é a King James, diz assim, cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. Provavelmente na sua versão diz assim, aquietai-vos, é isso? Aquietai-vos, pare, aquietai-vos, cessai suas batalhas e presta atenção em quem eu sou e do que eu sou capaz de fazer, porque toda a humanidade saberá do que eu sou capaz de fazer. Sou eu quem luto por você. Para de lutar na vida. Para de lutar na vida, porque todas as conquistas que você merece, Jesus já conquistou no seu lugar. Amém? Então, funciona assim, diz Joyce Meyer, uma autora americana cristã, que acredita que nós estamos indo para o céu. E se isso é uma viagem, uma jornada, curta a viagem enquanto você estiver aqui. Para de ficar sofrendo e lutando no lugar de Deus. Aquiete-se e aprenda a deixar Deus lutar no seu lugar. Ele é quem conquista por você, não você por seus próprios méritos ou forças. A você cabe desfrutar da vida plena e abundante que Deus prometeu, que nós teríamos ainda aqui nessa terra. Mas olha o cristão, muitos, não é o seu caso, olha mais para o céu e diz que aqui está péssimo. Convive com as pessoas e diz assim, eu não vejo a hora de Jesus voltar, porque isso aqui está ruim, olha o programa de governo, olha a questão financeira, e olha sempre para a crise para justificar o retorno de Jesus. E aí quem não conhece da palavra olha para você e tem o efeito repelente, não de atração. Se você está indo para o céu com essa cara, está tão estressado e está tão chateado, eu não quero entrar no seu barco de viagem, porque ele não está divertido. Tudo bem? E o nosso papel como cristãos, diz Ellen White, é representar o cheiro de vida que Deus na nossa vida coloca para atrair as pessoas. Perfume, as pessoas percebem, mesmo que você não abra a boca. E a nossa oração diária, antes de sair de casa, é pedir que o Espírito Santo habite em nós, que Ele faça de nós exatamente o que Deus deseja, para que as pessoas vejam as boas obras que eu sei fazer e Deus seja glorificado por isso. Então, que eu tenha sucesso profissional, emocional, financeiro, no aspecto relacional, para que as pessoas perguntem, como é que você está bem no meio da crise? Como é que você sorri apesar das tempestades? A oração ajuda, se eu me aquieto e reconheço por Deus o seu próprio poder. Vejam que a oração é como tarefa de estudo e ler jornal. Eu vou fazer essa analogia. Porque ler jornal, ninguém nasce lendo. Primeiro a criança aprende a leitura e depois, quando jovem ou adulto, especialmente se ela vê em casa alguém ler, ela desenvolve maior o hábito de ler. O que significa que tem que haver uma disciplina. A oração requer disciplina, perseverança, constância, habitualidade.
Não se ora quando se deseja, porque não é natural orar. É natural a necessidade por Deus e por seu poder, mas não é natural eu abrir meu coração a Ele. Aliás, é muito mais fácil, muitas vezes, eu abrir meu coração para uma amiga do que para Deus. Porque eu penso que pode ser pecado eu falar para Deus o que eu desejo. Mas eu vou dar uma dica. Como quem conhece de oração. É para Ele que eu tenho que falar tudo o que eu quiser e as piores coisas que eu tiver para falar. E para o ser humano eu devo me calar e não lamuriar. É exatamente diante do altar que eu devo derramar a minha alma. É para Deus quem devo registrar as minhas insatisfações, as minhas decepções, as minhas agonias, porque só Ele será capaz de realizar aquilo que eu desejo. De que adianta eu ficar falando para o Douglas de todas as minhas agonias? Ele é seu marido, ele tem essa obrigação. Será? Será que é exatamente assim que funciona? Que eu devo derramar a minha alma totalmente perante Ele? E quando eu faço isso, eu espero que Ele faça por mim exatamente o que Deus deveria fazer e poderia, e não o outro. Por isso, estar diante do altar significa que a oração recria o humano, assemelhando-se com o divino, pois nos treina a nos comprometermos pessoalmente com o Salvador. E toda vez que eu me coloco diante do altar, Deus está me recriando novamente, está me transformando, fazendo uma novidade na vida da Ivelise. É isso que ele nos diz. É por isso que eu gosto da história de Ana. E aí eu vou convidá-los a ir ao 1 Samuel. Vamos juntos a 1 Samuel, ali no capítulo 1, do verso 10 a 17. Porque Ana, já que é o Dia das Mulheres, eu peguei uma mulher como referência, tá bom? E eu gosto muito da oração de Ana. E Ana, ela conseguiu viver nessa terra, apesar dos desafios, alienada dos desafios. Eu vou dizer assim, 1 Samuel, capítulo 1, do verso 10 ao verso 17. Nós leremos aí rapidamente. 1 Samuel, capítulo 1, verso 10 a 17, só para contextualizar, Ana tinha uma vida quase que perfeita, o marido amava ela assim loucamente. Eucana, que era o seu esposo, era levita do monte de Efraim, ele fazia parte de uma nata social, ele tinha grandes riquezas e muita influência como homem, ele possuía tudo o que ele queria e poderia dar a Ana tudo o que ela desejava. Mas exatamente no lar de Ana faltava uma coisa. O que faltava, mulheres, no lar de Ana? Um filho, vozes infantis. Interessante dessa história é que Eucana resolve dar o seu jeitinho, porque como um marido apaixonado, ele quer agradar sua esposa. Então ele resolve dar um jeito para essa situação. Qual foi o jeito? Ellen White comenta sobre este episódio bíblico que Ana era mais humilde que Eucana. E que como conduta humana, que acontece porque o homem é o provedor, é aquele que gosta e é suficiente para gerar segurança, Eucana foi lá dar um jeito, buscou uma mulher chamada Penina, engravidou Penina e traz a criança assim, tá aqui, Ana, pronto, o filho que você queria. Tudo que você quiser eu dou porque eu te amo. Ele foi dar um jeitinho, esquecendo-se do eu sou. Mas Ana continua a pedir. Todo ano ela subia à presença do Senhor no templo, pedindo que ela tivesse um filho. Vamos lá, no verso 10. E com alma profunda, sofrida, chorou e muito e orou ao Senhor. Diz no verso 10. Ana, e fez o seguinte voto. Ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, e se te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti e a Vé por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Enquanto ela seguia em sua oração, na presença do Senhor, Eli, que era o profeta responsável ali dos serviços do templo, observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som da sua voz. Então ele imaginou que ela estivesse embriagada. Ele repreendeu, mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras, ó não, meu senhor, pelo contrário. Sou uma mulher tomada pela amargura, não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava isto sim a derramar minha alma diante do Senhor. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo e até agora, pois estou muito triste e desesperada. Então Eli lhe disse, no verso 17, vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste.
Veja, neste capítulo, Ana sabe exatamente o que é passar por aflições. Neste capítulo, Ana sabe exatamente o que é orar ano a ano por um pedido que não é atendido. Ana faz até um acordo com Deus e diz assim: Senhor, se o Senhor me der um filho homem, ela queria ainda um filho homem, não podia ser uma mulher, eu te dedico este filho. E ela derrama sua alma perante o Senhor a todo instante. Exatamente aqui eu faço uma pausa, primeiro pelos casados, para destacar a importância da comunhão diária com o Senhor. Aqueles que são casados representam, através da instituição matrimonial, a revelação de Deus para os seus filhos, para a família. Mas ainda que o casal se relacione com Deus, é importante que cada um do casal, de forma individual, se relacione com Deus também. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. E exatamente foi o que aconteceu. Eucana foi e deu um jeitinho e trouxe uma criança. Ana olha e continua orando por ela, por sua família, pelos seus desejos. Então, no casal, é importante que um e o outro intercedam um pelo outro, além de estarem juntos, para que sejam uma bênção onde forem, no lar, no aspecto profissional, sem perder sua individualidade, diz Ellen White, no livro O Lar Adventista. Exatamente, porque apesar de serem casal, cada um foi criado à imagem de Deus e à semelhança de Deus, para que de forma individual, onde estiver, reflita o poder do Senhor também. A segunda reflexão que eu gosto dessa história é que Ana resolveu ficar de pé diante do altar do Senhor. E quando eu digo de pé, é porque mesmo em meio a circunstâncias difíceis que ela enfrentava, ela não se sentiu sozinha, abandonada. Ela não ficou reclamando para o marido ou para as pessoas. E ser cristão é permanecer em pé a despeito das circunstâncias desafiadoras. É um desafio. Isso é difícil, mas é o convite do Senhor exatamente para aqueles que derramam perante o seu altar a sua alma. Ana representa a cada um de nós, homens e mulheres, com as suas frustrações, com as suas decepções, com as suas tristezas, ainda que incompreendidas, perseguidas, e que muitas vezes as pessoas olham e falam assim: eu não entendo. Muitas vezes as pessoas podem olhar para os seus pedidos ou para a sua forma de viver e questionar, como ele fez exatamente a Ana. Mas Ana se pôs de pé diante da hostilidade do mundo. E cada cristão tem o papel de ficar em pé. Aí você vai dizer assim: não é de joelhos e feliz orando? Se ajoelha quando puder, mas é em pé em oração, entendeu? Porque oração é um estilo de vida tal qual a gratidão. Ellen White fala assim, que é importante o louvor e a gratidão, tanto quanto a oração, como estilo do nosso viver. É estilo de vida, que nem a roupa que eu visto. Eu tenho que viver em oração para permanecer em pé, apesar dos desafios que eu enfrento, porque senão a gente cai. E caídos tem milhares ao nosso redor. Eu gosto de um pensamento que minha mãe compartilha quando ela prega sobre os paralíticos, especialmente sobre o milagre do paralítico, que nós convivemos em comunidade e mal sabemos que ao nosso lado nós temos tantos paralíticos espirituais necessitando das nossas orações para também provarem um pouco deste poder que Deus tem nos concedido. Nós podemos ser mais bênçãos onde estivermos se permanecermos em pé em oração, derramando a nossa alma perante o Senhor. Qual será que tem sido a sua atitude frente às dificuldades da vida? Será que quem está com você está acostumado a ouvir sua voz, a reclamar ou a louvar? É exatamente a agradecer a despeito de e a pedir a quem pode atender? Ou o perfil do seu viver tem sido o perfil do me dá, me dá, me dá? É o perfil daquele que saca, sempre saca do outro, sabe como é? Como eu mereço, o outro tem que me amar. Por ser meu marido, ele tem que me respeitar. Por ser meu filho, ele tem que me obedecer. Por eu estar na comunidade, e a Cris é diretora do Ministério da Mulher, ela tem a obrigação de me atender ou orar por mim. Será que nós somos um perfil de pessoas que estão sempre sacando do outro emocional, sem investir espiritualmente? Porque exatamente quando oramos pelos outros e pedimos mais, queremos receber mais para dar mais também. E exatamente quanto mais eu orar e mais eu receber poder de Deus, coisas materiais ou imateriais, mais eu posso compartilhar as pessoas. É para isso que a oração se presta, para que eu possa ser um canal, um conduto de bênção. Onde eu estiver, não dá para eu orar só por mim, porque se eu me preocupar somente comigo e com as minhas necessidades, eu tenho uma novidade para você. Deus não vai atender os pedidos. Porque exatamente, se for para atender só os meus anseios, o que eu farei com tanta coisa que eu peço a Deus? Se eu estou aqui de passagem e devo ser bênção onde eu estiver.
Então, presta atenção ao que você tem pedido, por que tem pedido e para que se presta tal pedido. É para que você seja mais bênção ou para você pensar mais em você? Não que não importe você mesmo, mas quando você descobre quem você é, para onde você está indo e de onde você vem, você deseja levar mais pessoas com você. E Ana enfrentou essa prova com mansidão. Veja, de forma positiva, diante do sofrimento, da adversidade, ela se manteve fiel e a oração para Ana, ela tem a mesma finalidade que para nós. É a lente humana adequando sua visão à visão de Deus. Porque quando eu oro e dou espaço à voz de Deus, eu presto mais atenção ao que Ele deseja para mim. Eu digo para Ele o que eu quero, eu não escondo nada. Mas eu também presto atenção ao que Ele deseja para a minha vida. É contar tudo o que eu estou passando a Deus. Presta atenção. Se você esquecer tudo o que eu disser, fica com essa parte. Conta tudo para o Senhor. Derrama a tua alma perante Ele. Clama e chora, como essas mulheres fizeram aqui hoje. Insista, porque orações só são atendidas através de persistência. É isso também que nos diz Ellen White. E o que será que nos faz negligenciar tanto a oração, se nós temos tanto poder através da oração? Ellen White diz assim, por que nós relutamos como filhos de Deus tanto a orar? Quando a oração é a chave nas mãos do crente para abrir os depósitos do céu, onde estão armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Sem oração constante e perseverante vigilância, corremos o risco de ficar cada vez mais descuidados e de desviar-nos do caminho correto. Poder, recursos, necessidades, Deus não deixará faltar para todo aquele que orar. Aí você vai dizer, quem ora não tem essa vantagem? É o que diz o Espírito de profecia. E eu estou falando que é preciso orar, persistir em oração, pedir, e toda vez que você ora, os recursos do céu se abrem na sua vida. Toda vez que você ora, a mão onipotente do Senhor se move ao seu favor. É isso que nos diz. Por isso fica a dica importante, quase a encerrar. Veja como Ana, eu gosto disso. Ana dominou sua língua, porque exatamente ela não reclamava, apesar da insatisfação pessoal. Ana soube dominar sua comunicação, e isso implicou em orar e pedir somente a Deus o que ela desejava. O que você faz enquanto você espera pelo que você pediu? Como as pessoas veem você enquanto você espera exatamente pelo que você tem requerido de Deus? Domine a sua língua, que pode ser bênção ou maldição, onde você estiver. E aquela ideia ou crença limitante popular de que eu falo sem pensar, ela é destruída pela ciência, porque a própria neurociência confirma que toda palavra que é dita por qualquer ser humano no mundo, seja na Angola, no Brasil ou no Japão, ela passa primeiro pelo meu cérebro. Eu escolho a língua que eu quero falar, a semântica que eu vou usar e a entonação. Então, eu nunca falo sem pensar. Eu nunca falo sem pensar. Porque exatamente o que eu digo passou pelos meus pensamentos. Essa é a forma lógica maravilhosa em que Deus criou o ser humano para exatamente demonstrar a nossa responsabilidade perante as palavras que nós prolatamos, uns na vida dos outros. É por isso que a fé gera atitude e muda o nosso interior. Quando você derrama a alma, glorifica, bendiz ao Senhor, isso muda a sua comunicação, a sua postura de espera, enquanto não acontece o que você tanto deseja. E aí, se você der uma olhada, exatamente, você pode dizer assim, mas como eu posso ajudar mais através das minhas orações? Houve um pastor que foi visitar uma irmã que ela estava acamada naquela vila. E a vila toda conhece essa irmã. E apesar dela estar acamada, porque ela não consegue levantar da cama, o pastor, sabendo da visita, ele atendeu vários outros pedidos e chegou atrasado na visita. E chegou para a irmã e falou assim, irmã, desculpa, eu cheguei atrasado porque eu tive que percorrer toda a vila. E aí aquela irmã disse, eu também. Aí o pastor olhou para a cara dela e falou assim, mas senhora, me desculpe, como é que a senhora percorreu a vila toda se a senhora está acamada? Pastor, enquanto o senhor ia fisicamente, eu orava por toda essa vila, por cada família, espiritualmente. E o pastor se pôs a pensar, será que nós temos orado pelos nossos vizinhos? Eu achei interessante que anteontem, antes de nós dormirmos, o Douglas resolveu pedir para nós orarmos pelo juiz Sérgio Moro, que tem enfrentado tanto decisões complexas dentro do país. Será que nós temos orado pelos nossos políticos? Porque cada povo tem o governo que merece. Isso pode ser bom e pode ser ruim, na forma de falar.
mas exatamente o povo que clama mais, olhem na história da humanidade, o povo que ora mais possui mais recursos financeiros, mais educação, mais saúde, porque Deus atende todo o clamor de um povo que se une. Será que nós, como povo, temos orado pela vizinhança nossa, ao redor do nosso trabalho, temos maldito os espaços profissionais, as nossas relações, a nossa família, a nossa comunidade? O segredo da oração é que a oração resulta em vitória. Esse é o segredo. Se você ora, persevera na oração, a oração te dará vitória de qualquer jeito. É para isso que a oração se presta, é para conceder a vitória. E diz Ellen White que as maiores vitórias da igreja de Cristo, ou do cristão em particular, não são as que são ganhas pelo talento ou educação, pela riqueza ou a favor dos homens. São as vitórias ganhas na sala de audiência de Deus, quando uma fé cheia de ardor e agonia lança a mão do braço forte da oração. As tuas vitórias só acontecerão se você entrar diante do altar do Senhor. As suas vitórias só acontecerão se você entrar diante do altar do Senhor. Se você continuar se apoiando nos seus recursos, nos seus talentos, na questão do automerecimento, você fecha a porta dos recursos ilimitados de Deus. Você pode até receber materialmente por um período determinado de tempo as suas necessidades preenchidas, mas nunca estará satisfeito, sempre buscando por mais. O casamento nunca será tão interessante, sempre buscando outras alternativas. Exatamente porque só a oração, vinda de forma sincera perante o Salvador, é capaz de recriar o coração e transformar nossas vontades. É através da oração, essa oportunidade que o Senhor nos concede. Nós não devemos argumentar com quem está ao nosso redor. Não devemos murmurar, nem reclamar das dificuldades, tudo bem? E nós, como povo brasileiro, adoramos conversar. É verdade ou não é? Gostamos muito de conversar uns com os outros, mas a cautela no falar é para que você seja conduto de luz onde estiver. Esse é o convite hoje para falar sobre oração. Eu vou encerrar trazendo exatamente algumas dicas de como orar. Não que sejam minhas, mas é que os discípulos que passaram tanto tempo com Jesus questionaram a ele: tá bom, Senhor, nós já entendemos que a oração é poder, que o Senhor repreende tempestade, que o Senhor cura, que o Senhor ressurge pessoas, mas agora a gente quer saber como faz isso, tá bom? E aí Jesus resolve indicar a eles em Lucas 11, verso 1 e 2, depois você pode olhar em casa, e Lucas 11 é o capítulo da dica de como aprender a oração. Olha o que eu estou dizendo para você, através da sua oração, porque Deus está pronto a atender as orações, tanto quanto as orações feitas no passado, que visivelmente Jesus estava, Ele está pronto para atender as orações de hoje. Se a tua oração é por cura, se ela é exatamente por salvação, por recursos, Deus está pronto a atender. Ele deseja atender. E aí é preciso que você seja insistente, que suplique, exatamente porque a oração, quando ela é insistente, ela muda eu mesma, não é a Deus. Não é porque Deus não está ouvindo o que você pede, mas presta atenção. Se Deus atendesse de primeira tudo o que você pede, sabe como é que fica quando as pessoas oram umas pelas outras? Eu já percebi isso. Eu tive grupos de mulheres de oração por mais de 7 anos. Vinha no grupo gente interessada em orar comigo, porque dizia assim: sua oração funciona. O esquema vira da glória para o ser humano. Porque se vai sendo tudo atendido, as pessoas olham umas pelas outras e vão achando que o poder está nelas, quando que o poder está no Senhor Jesus. Então Deus pede que nós supliquemos. E a parábola do suplicante, que vocês conhecem do Novo Testamento, que é uma parábola por contraste, mostra Jesus suplicando por nós e pelos nossos pedidos. É preciso suplicar, pedir, porque oração é o sinal de humildade. Quase encerrando. É preciso persistir. E oração só ora quem é humilde, porque significa pedir alguma coisa que eu não posso realizar. Então eu reconheço que está fora de mim aquilo que eu necessito. E aí eu me coloco perante alguém que é maior do que eu. Além disso, é preciso que eu ore sempre, abrindo espaço na minha vida para que eu me torne mais semelhante a Deus. É preciso pedir e pedir bênçãos, e peça tudo que você quiser ao Senhor. Porque se tem alguém que é capaz de realizar, é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu vou encerrar, para nós falarmos um pouquinho sobre uma outra oração. Porque exatamente quando os discípulos pediram: Senhor, me ensina a orar,
Jesus falou sobre a parábola do suplicante e disse: supliquem, insistem e eu vou atender. Porque se até o vizinho mau, que se cansou e não conhecia da palavra, atendeu aquele na madrugada, imagina eu que sou bom e sou seu pai, se eu não vou atender o seu pedido. Insista. Deus usa inclusive dos maus para abençoar nossas vidas. E quando nós pedimos coisas boas a pessoas más, elas são capazes de dar. Imagina o que Deus tem para dar para a sua vida. E aí, há uma oração que na segunda parte de Lucas 11, Jesus compartilha, que você conhece, que é a oração do Pai Nosso. Tá bem? Essa é uma oração bem conhecida. Mas hoje eu vou compartilhar um paralelo. Talvez alguns já tenham escutado dessa maneira. Só que essa oração só pode ser feita se você tiver exatamente essa consciência. Preste atenção. Se não ligar, não tem problema. Eu começo mesmo assim. Pai Nosso. Eu só posso dizer o Pai Nosso, e eu só posso orar Pai, se eu me coloco perante o Senhor, se eu demonstrar esse relacionamento dia a dia. Eu só posso dizer Nosso, se a minha fé tem espaço para o outro e para as necessidades do outro. Eu não posso orar Pai Nosso se ele não for o meu Pai. E nem posso dizer Nosso se eu não compartilhar com o outro. Que estás no céu. Eu só posso orar o Pai Nosso e dizer que estás no céu se não estou presa às coisas dessa terra. Porque se o que importar aqui mais for as coisas da terra, eu não posso orar que estás no céu. Aí não passa do teto a oração. Santificado seja o teu nome. Se eu me esforço com a ajuda de Deus para ser santa diariamente, porque eu só posso reconhecer a santidade de alguém se isso for atrativo à minha vida me tornar parecida com. Venha ao teu reino. Se estou disposta a aceitar a palavra de Deus como regra e domínio dele na minha vida, porque eu só posso convidar alguém que venha reinar na minha vida se for para ser rei e não para ser o meu súdito. Seja feita a tua vontade. Se procuro pautar a minha vida pelos seus ensinos, assim na terra como no céu. Se quero verdadeiramente me entregar aos serviços de Deus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele só vai dar o pão e atender essa petição se você se preparar para partilhar o que você tem com o teu próximo. Perdoa-nos as nossas dívidas. Se tenho disposição para eliminar da minha vida todo o rancor, toda a inveja, toda a crítica guardada contra o meu próximo. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Se eu estiver disposta a não me enroscar nas armadilhas do pecado, não adianta eu pedir por me livrar da tentação se eu continuo compactuada com o pecado. Ainda peço para me livrar do mal somente se eu estiver disposta a combater o mal com oração. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Se estou preparada para abrir mão de construir o meu reino e abrir mão de controlar os outros. Quando eu digo assim, teu é o reino, o poder e a glória, eu estou reconhecendo que é Ele quem controlará os tempos, as vidas, as circunstâncias e não eu. Eu abro mão e deixo Deus, porque teu é o poder, porque somente Ele é capaz de ser reverenciado e não eu. E eu só posso dizer amém honestamente se eu estiver dizendo assim na minha oração: Senhor, custe o que custar, isso tudo que eu quero de Ti. O meu desejo sincero é que a oração seja um instrumento de poder extraordinário na sua vida. Que você descubra que a oração que você faz, ela tem poder. Que esta é a vontade do Pai para cada um de nós. Persevere em oração, orai sem cessar, continue orando, aquiete-se e saiba que como Deus é Deus, Ele fará no seu lugar sobrenaturalmente, de forma ilimitada, o que você menos imagina, superando suas expectativas. Que Deus abençoe essa comunidade. Que Deus abençoe o Ministério da Mulher e exatamente cada vida de oração, para que enquanto nós estivermos aqui, as pessoas aprendam mais sobre Deus e sobre este poder através da sua oração. Deus abençoe você.
Você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os teus cabelos desenhou cada detalhe, um toque de amor. Nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou com você aos olhos do Pai. Você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os teus cabelos desenhou cada detalhe, um toque de amor, cada detalhe, um toque de amor. Amém. Vou encerrar com uma oração, mas eu não poderia deixar de compartilhar um verso que vocês conhecem, que está em Romanos 12:12, que nos diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. O nosso diferencial como cristão é saber que nós temos uma esperança, fazer da oração não só uma reza, mas uma comunhão íntima. Para você, mulher, eu desejo que você continue fazendo o seu quarto de guerra de oração. Que na sua família você seja bênção, que você tenha a noção que é referência. Eu deixo aqui o meu respeito e a minha admiração para as mulheres que a cada dia se levantam a despeito das circunstâncias, mesmo quando violentadas física ou emocionalmente, com as cicatrizes, continuam a se pôr perante a sociedade. Deixo aqui a minha admiração a cada mulher, não só mãe, mas filha, irmã, que dá o amparo a cada família através da oração, dos recursos, do seu talento. Cada detalhe, como cantou este meu irmão, foi desenhado por Deus na sua vida. Olha para o teu espelho e gosta do que você vê. Tá, mulher? Goste de você, para que a sociedade te respeite mais. Lembrando de um detalhe que Deus nos deixou, e que Ellen White comenta, que Ele escolheu uma mulher para contar da ressurreição de Cristo, para honrar a mulher na sociedade. Foi por uma mulher que entrou o pecado, mas é exatamente pela mulher que há o privilégio de compartilhar a palavra. Eu os convido a ficar em pé, para nós orarmos não só pelas mulheres, mas exatamente pela oportunidade que nós temos de conhecer mais desse poder. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos muito por toda essa programação de hoje. Quão belo e quão delicioso foi estar aqui na tua casa, sermos recebidos desde a porta, com carinhosos sorrisos, com abraços calorosos, com cada lembrancinha, o detalhe das camisetas, a decoração na sua casa, o louvor que foi preparado, Senhor, as mensagens musicais. Nós te louvamos por fazer parte desta família. Te louvamos por sentir o teu amor, inclusive através do amor das pessoas. Mas mais do que isso, permanecemos na sua presença e derramamos nossa alma perante o teu altar, Senhor, para dizer assim: faça das nossas vidas o que for conveniente ao Senhor. Nos dê, Senhor, mais poder, nos dê mais perseverança, nos ensina a orar, a te agradar, a sermos exatamente aquilo que o Senhor tem planejado, para que este mundo veja que nós permanecemos em pé a despeito dos desafios, porque temos uma esperança que é infindável e que também não falha enquanto estivermos aqui nessa terra. Senhor, derrama a porção da tua alegria na vida de cada um que aqui está presente. Que ao saírem daqui, seus rostos saiam brilhando porque estiveram na tua presença e tiveram um encontro contigo. E que assim permaneça esse brilho toda vez que abrirem tua palavra e forem te buscar em oração. Eu me incluo também, Senhor, para que através da oração eu esteja mais perto de ti e cada um de nós também. Nos ensina a ouvir a tua palavra. Nos ensina a cessar nossas batalhas. E eu quero mais. Sabe o que eu desejo? Que o Senhor abra a nossa visão física, que os nossos olhos enxerguem espiritualmente o invisível atuando na nossa vida, na sociedade, como resultado das nossas orações.
Abençoa, Senhor, essa comunidade. Abençoa cada família presente, cada filho que aqui está, que olha e conhece a Ti através desses pais. Então, dá mais sabedoria, união e harmonia. Derrama Teu Santo Espírito sobre as nossas famílias, sobre a liderança desta igreja, que haja sempre capacitação, talentos, recursos e oportunidade de evangelizar de modo prático. Mas a estas mulheres aqui presentes, eu te peço uma bênção especial. A bênção do amor, a bênção exatamente do bem-estar com elas mesmas, a certeza de que elas fazem parte de um reino do qual o Senhor é o nosso rei. E como princesas e rainhas que somos, que cada uma viva à altura, fazendo valer a vida enquanto estiver aqui nessa terra. Que estas mulheres, como mães, filhas e como elementos dessa sociedade, reflitam o mistério que só a mulher tem, vindo para refletir a multiforme sabedoria do Teu amor. Abençoa, Senhor, também o pastorado desta igreja, o pastor Nelson e a Marina. Que o Senhor continue a estar com eles por onde estiverem, e todas as comunidades que neste país hoje comemoram o Dia da Mulher, que o Senhor abrace a cada mulher também. Este é o nosso desejo, no nome de Jesus. Amém.